Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso aulão aqui nos Stories. E o nosso tema de hoje é como conseguir clientes em assessoria de imprensa. Mas antes de conseguir o cliente, você precisa anotar aí os 3 erros básicos que os assessores de imprensa costumam acometer. Bem, vamos lá. O primeiro erro é não saber precificar. Como não existe uma tabela pronta para todo cliente em termos de cobrança de serviço, então, o assessor de imprensa, no geral, ele tem dificuldade em precificar o seu serviço. Por quê? Porque nós vendemos um serviço, não é um produto pronto, acabado. Então, a dica que eu dou para vocês ao precificar o seu serviço é, primeiro, saber o seu custo. Quanto você, quanto você gasta para você exercer o seu serviço de assessoria de imprensa. Nesse custo, você pode incluir telefone, internet, tempo, energia, todos esses custos que você tem ao longo do seu trabalho de assessor de imprensa. E depois você divide ao longo do mês para que você encontre a sua hora de trabalho. E a partir disso, você vai ter um valor mínimo básico que você tem que cobrar no seu serviço. E com esse valor básico, aí você vai começar a negociar com o cliente o valor, porque depende do cliente. Há cliente que vai ter uma demanda muito maior e há cliente que tem uma demanda muito menor. Então você não vai cobrar o mesmo valor para o mesmo dos dois clientes, mas você precisa ter o seu valor básico, o mínimo que você cobra, entendeu? Então vamos lá. Um outro erro que a gente costuma cometer, além de não saber precificar, é não ir atrás do cliente. Muitas das vezes o assessor de empresa fica esperando que o cliente venha até ele, mas isso não acontece. Então você tem que ir atrás do cliente. Se você atua, por exemplo, em assessoria de imprensa na área cultural, então você precisa estar nas exposições que ocorrem na sua cidade, você precisa estar nas feiras, nos shows, nos eventos, fazer um grande network e a partir disso você começa a mapear e ir atrás dos seus clientes. Onde é que está o seu cliente hoje, você sabe? E aí, além disso, você também tem que ter um posicionamento nas redes sociais para começar a mostrar o seu serviço e ir atrás do seu cliente. E outro ponto importante que a gente comete, um dos erros que a gente comete, é não saber falar do nosso serviço. É muito difícil para quem não é da área entender o trabalho do assessor de imprensa. Geralmente ele pensa: ah, é só colocar uma notinha no jornal? O meu amigo coloca. Geralmente um cliente pode pensar nisso. Ou então, ah, eu conheço um jornalista que trabalha no jornal, não preciso de assessor de imprensa. Não é bem assim que funciona. O trabalho de assessoria de imprensa é mais intenso e mais complexo. Mas, em linhas gerais, esse trabalho ele envolve relacionamento com a imprensa e envolve também a criação de uma reputação. Então, isso daí não é qualquer pessoa que sabe fazer, é só o assessor de imprensa, entre outros detalhes da nossa profissão. Mas o importante é você saber falar sobre o seu serviço, principalmente para quem está em sua volta. Muitas das vezes nem a sua família sabe o que você faz direito, né? Então você precisa saber explicar para sua família, para os seus amigos, o que você faz. A partir disso, vai ser muito mais fácil você explicar para o cliente o seu serviço, entendeu? Então são esses os 3 principais erros que o assessor de imprensa comete. É não saber precificar, não ir atrás do cliente e também não saber falar do seu serviço. Mas agora eu vou falar para vocês sobre o que o assessor de imprensa precisa fazer para conseguir mais clientes. Anota aí. Primeiro, saber falar do seu serviço. Você, como eu disse ainda há pouco, você precisa saber se posicionar, seja no online ou seja no offline. Como eu disse, você precisa saber o que você faz e valorizar isso para que as pessoas venham e valorizem o que você faz. O segundo ponto é ir atrás do cliente. Você precisa saber onde está o seu cliente e ir buscá-lo, seja nas redes sociais ou seja no offline. Né? Como eu dei o exemplo da questão da assessoria de imprensa para a cultura, eu vou dar um outro exemplo, a assessoria de imprensa para empresas. Né? Você precisa saber onde estão as empresas, os dirigentes dessas empresas, por onde os lugares que eles frequentam, os eventos, as palestras, os seminários, que são os lugares onde você faz o network e a partir disso você começa a captar os seus clientes, entendeu? E por fim, você precisa saber precificar. Quanto é que você vai cobrar por cada cliente? Muitas das vezes o cliente chega, é só uma notinha, mas para você inserir aquela nota, o trabalho que vai dar para isso, né? Então você precisa saber e ter o seu valor mínimo.
Isso para começar a exercer o seu trabalho em assessoria de imprensa. Diante desses fatores, você vai criar condições para ter mais clientes, explicar para o cliente e faturar em cima dessa atividade. Tá bem? Gostou? Segue a gente para ter mais dicas sobre como atuar em assessoria de imprensa. Valeu, pessoal. Até a próxima.